Fala aí, pessoal, o São Paulo venceu por 2-0 a equipe do Bahia, né? Muito bem o São Paulo contra o Bahia, conseguiu a vitória, está firme na luta por uma vaguinha na Copa Libertadores de 2026. E a mídia esportiva, a grande mídia esportiva de todo o país, falou muito bem do São Paulo nesse jogo contra a equipe nordestina, pessoal. Vamos se ligar aqui o que falaram sobre o São Paulo nesse jogo. O Mancano é um ídolo histórico do Fluminense, mas não está conseguindo também. Não está conseguindo. O Lúcio Acosta Vamos ouvir. O Acosta joga faz diferença. Vamos ouvir o Rogério? Rogério Ceni, técnico do Bahia, falando e a gente mostra ao vivo para vocês. O início é um erro tático, um erro de posicionamento. Quando a gente joga no sistema que a gente joga e trabalha, as linhas não podem ficar com mais que 10 metros de distância. Gianluca salta, Nico salta, os dois muito altos. A bola entra para Luciano, Luciano tem tempo de dominar entre as duas linhas, acionar a bola do lado, receber por dentro e fazer o gol. Então, assim, nós temos um padrão de marcação, temos um padrão de distância. Às vezes a gente se emociona, se empolga e vai querer caçar, fazer caça, abre o espaço do meio e justamente naquele momento eu gritava para eles que as linhas estavam muito grandes. A bola entra no Luciano, não dá tempo do nosso zagueiro chegar, não dá tempo do Jean retornar, a bola entra pelo lado direito, cruzamento. Você pode ver até que na imagem você vai encontrar o Nico provavelmente vindo bem distante, que é o nosso 5, que é o nosso primeiro volante que deveria estar mais perto. Então foi um erro de posicionamento em que sofremos o primeiro gol. Depois até melhoramos o jogo, tivemos a chance cara a cara com o Jean Lucas, né? E aí se equilibrou um pouco mais a partida. Mas o começo superior do São Paulo fez valer a vantagem até a parte final do jogo. Rogério, se eu bem te conheço, você deve estar puto da vida, competitivo como você é, o Bahia fazendo um belo campeonato, brigando lá em cima. Mas seu retorno ao Morumbi é sempre motivo de pergunta, por exemplo, do repórter aqui. Como você se sente nesse 13º encontro com o São Paulo? Primeiro derrotado, porque sair daqui com 2-0. Nós viemos aqui para tentar reverter um quadro que é consecutivo. O time joga sempre muito bem na Fonte Nova. Quando sai, cai um pouco de produção. Logicamente sempre bem recebido por todos quando venho aqui. Me sinto em casa. E também eu vou condicionar muito desse resultado ao fato de ser... Nós mandamos ofício para a CBF pedindo um dia a mais para jogar. O São Paulo poderia jogar amanhã tranquilamente esse jogo. Nós jogamos quinta, domingo, quarta e sábado. Chega uma hora que pesa. Chega uma hora que se você não tira teu jogador, ele vai ter lesão. Se você põe o jogador na expectativa, ele acaba tendo lesão com 10 minutos, como foi o caso do Gilberto. Então eu não vi nenhum time no Brasil jogar quinta, domingo, quarta e sábado. Tem times que jogam 2 competições, caso do Flamengo e Palmeiras, e não jogam de 3 em 3 dias. Mas para nós, infelizmente, não conseguem colocar um dia a mais para você se recuperar 24 horas. Aí os jogadores cansam, tem lesões, você perde todas as suas substituições com 13 minutos do segundo tempo e o time acaba realmente cansado. Eu acho que esse para nós é o pior de tudo para enfrentar, é isso. Não conseguir um dia a mais de calendário, um intervalo a mais de calendário. Não adianta você ter um campeonato só para jogar quando você enfileira 4 jogos em 10 dias. Aí você tem agora uma semana, depois você enfileira, nós vamos jogar domingo contra o Red Bull, nós vamos jogar quarta... Atlético Mineiro, sábado contra o Internacional. Aí depois te dão mais uma semana. Não adianta. Você tem um campeonato só, você joga de 3 em 3 dias em sequência. Não adianta, não vale de nada. É a mesma coisa que você ter 2, 3 campeonatos juntos. Deem um espaçamento, 4 dias, pelo amor de Deus. 8 dias agora sem jogo nós vamos ficar. Para quê? Boa noite, Rogério. É questão do calendário, né? Ano que vem promete ser um pouco melhor. Porque aquele negócio é calendário e direitos de transmissões, né? Que as TVs hoje, streamings, aí tem tudo. Tem ajuste que tem que ser para todo mundo, mas tem que buscar realmente o meio termo que às vezes atrapalha, sim. Ter sido a despedida diante da torcida, da pequena torcida, 15.253 torcedores. Para quem teve a média recente de 45 mil, 46 mil torcedores, é uma resposta e tanto, hein, a tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos anos no São Paulo. Aliás, teve vaia, inclusive, para o presidente nos instantes finais. O São Paulo conseguiu essa partida vencedora com o Bahia jogando mais ou menos quando exigiu o Rafael, como teve uma defesa muito importante no comecinho do segundo tempo, uma defesa
numa cabeçada do William José, numa lei do ex que não aconteceu. O Rafael foi brilhante. Teve o Luciano, né? O Luciano que chegou ao 100º gol dele com a camisa do São Paulo, é o artilheiro do time, passou o André Silva que está machucado, agora 15º gol. E ele teve também um passe de letra para o gol do Bobadilha, uma bela jogada, um golaço do São Paulo. Mas o mesmo Luciano que tomou cartão amarelo por uma discussão besta. Ele, sabendo que o São Paulo não tem atacante à disposição, pede uma falta que não aconteceu, toma o cartão amarelo, uma falta que o Sanabria não cometeu, e aí ele está fora do jogo contra o Vasco da Gama e deixa o São Paulo numa situação difícil. O Tapia pode ser o cara no lugar dele, Ferreirinha também uma opção, mas o Tapia, voluntarioso que é, hoje perdeu o gol, hein? Foi muito importante o goleiro Ronaldo para evitar um placar mais elástico. De qualquer modo, o São Paulo conseguiu os 3 pontos, ainda está distante do G6, muito mais tá no ainda bolo, do G4, mas pelo menos interrompeu essa sequência negativa. O Lucas Moura melhorando um pouco, aos 5 minutos do primeiro tempo ele conseguiu dar uma bela assistência para o Luciano, que não, no passe dele não entendeu muito. O Luciano foi aplaudido, saiu aplaudido aos 32 do segundo tempo, mas vai deixar o time na mão, né? Nesse jogo contra o Vasco da Gama. Talvez o Tricolor não jogue mais diante de sua torcida nessa temporada 2025. Contra o Flamengo, contra o Bragantino e o Juventude, essas partidas vão acontecer no estádio da Vila Belmiro por conta de shows. Contra o Inter, que seria o último jogo em casa, pode ser também que o São Paulo não mande em seus domínios. De qualquer modo, vieram os 3 pontos e eu fico imaginando como, né? Não mudou nada na escalação, mudou no ânimo da rapaziada. E será que o Luciano tomou o 3º amarelo para não enfrentar o Vasco da Gama de Fernando Diniz na próxima rodada? Será? Realmente o São Paulo voltou a jogar bem e voltou a ganhar, ganhou por 2-0, destaque absoluto para Luciano, fez um primeiro tempo impecável, um golaço e depois um passe para o gol e jogou demais. Gostei da aposta do Crespo, que apostou em Lucas e Luciano, os dois sem posição fixa. Achei que os dois jogaram bem, o Luciano jogou melhor, mas achei que o Lucas jogou bem. Melhor jogo do Lucas, desde que ele voltou de contusão, sem dúvida nenhuma. Saiu no segundo tempo. O time do Bahia até se acertou depois dos 15 minutos, teve chance de empatar a partida quando estava 1-0, mas depois no fim do primeiro tempo o Luciano deu o passe e o Bobadilha fez o segundo gol. No segundo tempo, São Paulo administrou um pouco mais, mas também teve mais chance de fazer gol. Poderia ter feito 3-0 até, não seria um placar completamente errado que acontecesse. Destaque de novo para Luciano e Lucas, a dupla jogou muito bem. Achei que o Enzo Dias muito bem, conseguiu ali conter o Almir, que é o jogador, o Ademir, o jogador mais perigoso do time do Bahia. Alan Franco achei muito bem também. E Pablo Maia um pouco abaixo. O Mike também achei bem. E o Sabino achei bom também. Então foi uma boa vitória do São Paulo, que agora volta a brigar por Libertadores. Salve, Tirone, salve, galera. Eu gostei, acho que o São Paulo fez um bom jogo. Acho que os 2 jogos, Grêmio e Mirassol, foram muito fora da conta. Eu vejo muita gente falando aqui, porque pagaram, os jogadores jogaram, né? Pagaram um direito de imagem atrasado ou o prêmio da Libertadores. Acho que não é isso. Acho que, como o técnico falou na coletiva, o São Paulo, na passada, né? O São Paulo sentiu demais a paulada na Libertadores e depois a paulada no jogo com o Palmeiras. E hoje ele fez um jogo mais parecido com aqueles jogos que estava fazendo no Morumbi com o Crespo, né? Onde mandava no jogo, nas ações, e hoje foi seguro, né? Acho que hoje, evidentemente, a vitória tem um nome, né? O Luciano decidiu o jogo, fez os seus 100 gols. Jogou muito bem o Luciano. Acho que premia um pouco o que ele está fazendo na temporada. Jogador que tem... é amado e odiado ao mesmo tempo, mas é um jogador muito importante, é um jogador na temporada. E tivemos outras boas atuações também. Uma pena que o Morumbi ficou muito vazio. Eu não imaginava, eu entendo a questão da insatisfação da torcida, desde a insatisfação com o presidente, a insatisfação com o clube, a insatisfação com a política, a insatisfação com o resultado esportivo, mas não acho que o São Paulo, time, mereça esse abandono. E para mim, 15 mil pessoas é um abandono. Parabenizo muito cada um dos caras que foi
tinha criança, tinha muitos jovens. Parabéns aos 15 mil, mas eu acho que abandonar o time não é uma opção. No meio do E para campeonato. ter alguma perspectiva na temporada, ainda, como disse o Crespo, o São Paulo vai precisar também da torcida, né? Ele colocou a torcida como um dos pilares, né? E acho que não é só para conseguir uma coisa esse ano, é para conseguir alguma coisa sempre. O São Paulo tinha conseguido nos últimos anos, talvez para mim, o maior orgulho da sua história. Conseguiu superar em média a torcida do Corinthians. Isso é muito difícil. O São Paulo conseguiu. E hoje o São Paulo voltou umas 10 casas, né? Em termos de hoje em dia, né? Quanto o Palmeiras ainda tem um pouco de mobilização, tempo, né? Foram 30 mil. Nós, da nossa parte aqui, nós, eu, Tirone, todos, nós vamos fazer muita, mas não é pouca, não. Muita pressão para ingresso popular, mas popular mesmo nesses jogos malditos na Vila Belmiro, né? Mas abandonar o time não é uma postura que a torcida do São Paulo havia adotado até então. E acho que essa situação talvez seja a grande derrota do ano, né? Não é manter o Casares no poder, não é o distanciamento da torcida do seu time, né? E como eu estava falando, Allan Kardec, apoiar hoje e sempre. Os 15 mil que foram hoje apoiaram desde o pontapé inicial até o fim, tiraram várias bolas que cruzaram a área do São Paulo e foram bastante importantes hoje. E acho que a dedicação dos jogadores também foi exemplar hoje. Claro que o adversário, não é porque o Rogério Ceni é São Paulino, o adversário sentiu muito o jogo da semana passada contra o Inter, fisicamente o Bahia estava muito abaixo, mas o São Paulo mereceu vencer e jogou bem de novo. Aí você falou, né, Tirone, são 30 pontos, 30 jogos, 41 pontos, ficou uma campanha assim, 11 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 33 gols pró, 33 gols contra. O São Paulo está naquele, não vai cair mais, está naquele meio, literalmente meio. Como disse o Crespo, se jogar como hoje, pode chegar na Libertadores. Se não jogar como hoje, só vai ter que disputar a Sul-Americana mesmo. Então tá aí, pessoal, a mídia, né? A parte da mídia falando sobre essa vitória do São Paulo por 2-0 contra o Bahia, o São Paulo reencontrando seu bom futebol, né? Destacando o Luciano, que jogou muito bem, fez seu 100º gol, mas acabou levando o cartão e não joga o próximo jogo. O Luciano, como sempre, né? Bem polêmico. Mas o São Paulo fez o dever de casa, né? Está ali no bolo para ver quem vai para a Libertadores. Pode ter mais vagas para pré-Libertadores, podendo até ser o 8º colocado se classificar, né? Porque caso o Flamengo ou o Palmeiras ganhem a Libertadores, caso o Atlético Mineiro vença a Sul-Americana, abre para 8 vagas, 6 diretas e 2 para pré. Ou seja, o São Paulo está no bolo, está na briga com o Fluminense, com o Corinthians, com o Vasco, com o próprio Bahia, né? Para ver quem vai levar essas vagas. Mas boa vitória do São Paulo. Para mim, se o São Paulo continuar assim com esse futebol, vai brigar até o final por uma vaga na Liberta. E vocês acham o que, pessoal? Coloquem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo.